Bom dia. Que bom que você está aqui. É bom estar aqui em Vitória. Acho que a última vez que eu vim para cá foi por volta de 1999, mais ou menos isso, né? 1999, 2000, acho que foi por aí. Fazia tempo, e vocês têm um lugar incrível aqui, né? Uma vista extraordinária. Eu acho que todo mundo que vem aqui fala isso, não é isso? Que é verdade, realmente é um lugar fantástico que vocês estão se reunindo, que bom. É sempre bom a gente estar na presença de Deus, né? Ainda mais quando a gente está num lugar agradável, gostoso, aconchegante, com boa música. Deus possa nos abençoar hoje cedo a todos nós, que a gente possa sair daqui desse lugar de um jeito diferente, tá bom? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Irã, eu sou pastor lá em São Paulo. Trabalhei muito tempo, quase 8 anos, ali na Nova Semente, né? Desde 2010 praticamente. Fiquei um tempo fora do Brasil, 1 ano, tive a oportunidade de trabalhar numa igreja lá na cidade de Londres, também uma igreja incrível, tenho muita história para contar de lá. É uma igreja lá no bairro de Wimbledon. Wimbledon vocês conhecem, né? Por causa dos torneios de tênis. A igreja ficava pertinho ali dos estádios. E é a igreja mais antiga da cidade de Londres. Pequenininha, mas é um pessoal incrível também. Foi uma experiência muito incrível. Porque é difícil a gente hoje conseguir viver uma experiência de igreja, falar de Jesus para as pessoas, de maneira que as pessoas tenham disposição a nos escutar. Hoje a gente não tem tempo para nada, não é assim? A vida é uma loucura, a gente acorda cedo, trabalha, estuda, trabalha mais um pouco, chega em casa cansado, a gente não tem disposição para nada. E o tempo livre que a gente tem, a gente quer relaxar, não é isso? E o problema é que o evangelho não tem espaço para relaxar, e aí a gente vive um conflito, né? Se a gente vai gastar tempo com o reino de Deus, se a gente vai gastar tempo com o evangelho, se a gente vai relaxar, curtir a família, curtir a praia. Vocês têm praia aqui, né? É assim que é. E esse conflito é um conflito de todo mundo, na verdade. E falar de Jesus para pessoas que não vivem essa experiência, não buscam essa relação com Deus, ainda mais quando a gente não está 100%, né? Nessa busca, nessa jornada, tudo é mais difícil. Então eu espero mesmo que a gente possa juntos aqui, hoje, pelo menos sair diferente do jeito que a gente veio para cá. Mais perto de Deus, mais focado no Evangelho, mais focado na missão que Deus deixou a todos nós como seus seguidores. Ok? Um recado rapidamente, o pessoal que está em casa, legal que vocês estão participando aí, assistindo. Deus também possa atuar na vida de vocês, possa estar com vocês aí, nesses momentos e ao longo dessa semana pela frente, que você possa ser uma pessoa mais parecida com Jesus também, ok? Está convidado desde já para estar com a gente aqui nesse espaço, uma oportunidade que você tenha. Venha conhecer aqui, venha se conectar com o pessoal que está focado aí nessa missão de viver o reino de Deus aqui nessa terra. Gente, vamos lá. Tem muita coisa que eu quero contar para vocês, quero dividir algumas histórias, coisas que Deus tem feito na minha vida. Deus tem trabalhado na minha vida de uma maneira assim incrível, tem mudado muita coisa. E o legal é que tem feito isso na vida de amigos meus também, gente que está perto, vivendo experiências com Deus, vivendo o reino de Deus, contagiando o mundo aí com o amor dele. E o objetivo de eu estar aqui com vocês hoje é justamente para poder inspirar vocês, provocar vocês. Talvez tirar vocês de uma zona ou de uma área de conforto que a gente gosta sempre da lei do mínimo esforço, né? A gente sempre quer gastar menos energia, poupar energia. Então, meu papel aqui hoje é provocar vocês. Tentar levar vocês a uma reflexão, porque a reflexão geralmente nos leva a uma ação, a uma escolha, e a uma ação diretamente. No reino de Deus não dá para a gente só ficar vivendo a esfera do conhecimento. Eu conheço sobre Deus, eu conheço as crenças fundamentais, eu conheço bem a Bíblia, eu conheço as profecias do Apocalipse, eu sei tudo sobre as profecias de Daniel. Desculpa, esse tipo de coisa é muito superficial. Tá? É muito superficial esse tipo de coisa, porque palavras sem ação, vale alguma coisa? Não vale nada. Falar que você crê em Deus, mas se você não vive como Ele, você crê em Deus, mas todos os ensinamentos apresentados de Deus na Bíblia para você não são tão relevantes. Tem gente que diz que eu sou seguidor de Jesus,
né? Sou seguidor de Jesus e aí? Só que Jesus diz coisas bem simples, bem claras. Ama o próximo, ama o teu inimigo, perdoa 70 vezes 7. Dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. E a gente arranja justificativas o tempo todo para não fazer essas coisas, certo? Isso não é ser cristão, ou é? Entende? Palavras sem ações não valem nada. Absolutamente nada. E é esse que é o conceito do evangelho na Bíblia. O meu irmão está aqui, meu irmão mora aqui em Vitória, e ele me apresentou um pastor de uma igreja evangélica lá em São Paulo, há um tempo atrás. Um bispo de uma igreja, essas igrejas de uma igreja só. E em algum momento, conversando, o pastor lá tem uma igreja de 200 membros, mais ou menos, nem sei se eu podia contar essa história, né? Uma igreja de 200 membros, mais ou menos, e ele fala bem pra caramba, sabe? O cara tem uma oratória extraordinária. Mas uma conversa particular com ele, assim, ele mencionou que, eu não conheço muito da Bíblia, acho que nem li a Bíblia ainda, entendeu? O problema é que essa história desse pastor não é dele, né? É a história de todo mundo. É a história de todo mundo. Todo mundo que está aqui. Quando foi a última vez que você leu os evangelhos? Eu perguntei na minha igrejinha isso. Eu estou numa igreja pequenininha, saí da Nova Semente, numa igreja próxima à Nova Semente, dá 15 minutinhos ali de distância. A igreja é bem pequena, tem entre 80 e 100 membros, a maioria acima de 60 anos, a maioria. Eu perguntei isso num sermão para eles assim, e fui mais ousado, pedi para levantar a mão, né? Teve 2 que levantaram a mão. Porque essa é a realidade da gente, a gente não lê a Bíblia, a gente não se conecta com Deus, a gente fala sobre Deus, mas a gente conhece muito pouco, porque a gente sabe que a hora que a gente para olhar para esse texto, ler essas histórias, a gente tem que fazer uma escolha. Não dá para olhar para as histórias de Jesus e falar, tá bom, já entendi, porque são histórias simples, histórias que falam diretamente com a gente, e que nos levam a essa escolha, e a escolha sempre é, ou eu escolho ser como Jesus, ou eu vou escolher viver sobre uma outra lógica, a nossa lógica. Eu tenho um texto para a gente refletir um pouquinho sobre ele hoje. Você tem a tua Bíblia, está no seu celular aí, pega aí, é Romanos capítulo 8. Esse aqui é um dos textos mais incríveis de Paulo. Paulo era um cara que tinha uns insights, assim, umas ideias extraordinárias. E não é à toa que Paulo foi o principal, o maior protagonista de toda a transformação do nosso mundo, na perspectiva do cristianismo. Paulo era um cara que não apenas tinha palavras, não apenas conhecia sobre Deus, mas ele estava disposto a viver isso. Apesar das dificuldades, vocês conhecem aquele texto clássico, né? Que Paulo fala do conflito dele, que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu faço. Paulo era gente como a gente. E apesar de ser gente como a gente, Paulo, ele mudou a história do mundo. Mudou a história do mundo, Paulo. Paulo e mais alguns. E hoje eu vou falar um pouco sobre Pedro, não vou falar sobre Paulo, mas eu vou usar o texto de Paulo para contar a história de Pedro, coisa louca, né? Vamos lá. O texto é Romanos capítulo 8, verso 28 e 29, um texto famoso. Aqui diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Porque aqueles que Deus conhece desde sempre, Ele também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele, o Filho, seja o primeiro, o primogênito de muitos irmãos. Entenderam? Paulo aqui ele fala de algumas ideias interessantes. Ele fala assim, olha, Deus age em todas as coisas para o bem. Para o bem. E essa é uma constante na Bíblia. Tudo que Deus faz visa alcançar um único objetivo: o bem. Bom, bem e mal são conceitos simples. O bem é aquilo que promove a vida e o mal é aquilo que promove a morte. Tudo bem? Na Bíblia é assim que funciona. Se uma coisa caminha na direção da morte, isso é mal. Se caminha na direção da vida, isso é bem. O próprio Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida
abundante. Bem, Deus age em todas as coisas para o bem. De todo mundo? Deus age para o bem Deus age em todas as coisas para o bem de todo mundo? Segundo Paulo, não. Só para o bem de quem ama a Deus. Isso também está conectado com Jesus. Jesus diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. No outro lugar ele diz assim, o primeiro mandamento é este: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E você sabe que tem gente que não ama a Deus, porque amar a Deus, dá para amar de forma forçada? Dá para amar alguém de forma forçada? Não dá. Amar é um troço espontâneo, né? É um negócio que sai de dentro assim e a gente não consegue explicar. Amar é espontâneo. É espontâneo. Tem um cara que eu amo de graça, sim. Ele é um padre, eu vou contar a história dele daqui a pouco, se eu não esquecer. É um cara que vive o reino de Deus assim de uma maneira extraordinária e está fazendo diferença na vida de tanta gente que vocês não têm noção. Mas enfim, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Só que tem um lance que perturba aqui. Aqueles que foram chamados, ou eleitos, ou escolhidos, ou comissionados, ou enviados. São palavras que cabem aqui. Aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando a gente escuta a palavra chamado, o que a gente entende? Filho, filha, marido. O que a gente espera com isso? Quando você fala dessa forma, quando você faz um chamado, o que você espera? Entendeu? Então é evidente que o texto aqui de Paulo, na lógica de Paulo, que ele está falando o seguinte: olha, Deus está agindo no meio de quem o ama, e Ele está chamando você para algo. Está chamando. Chamando. E o silêncio, né? Porque é assim que é na maioria da vida das pessoas. Deus chama e a gente finge que não ouve. Deus chama e a gente, legal, ignora. Chamado sem resposta não tem sentido. E se você acha que, claro que isso aqui não é o tema central do que eu quero falar com vocês hoje, mas se você acha que não responder a Deus está tudo bem, entenda, esse é o maior testemunho público de que você não o ama. E se você não o ama, não espera coisas boas na sua vida. Porque não tem a ver com troca. Tem a ver com chamado e resposta. Porque ninguém ama forçado. Apesar que tem alguns ainda que amam por interesse, né? Mas vocês sabem que esse não é o caso de Deus. E aí ele diz assim, porque Deus conhece todo mundo, verso 29. Desde sempre. E Deus tem um sonho para todo mundo. Aquilo que Paulo vai chamar, Deus tem um propósito para todo mundo. E ele explica exatamente qual é o sonho de Deus para a gente. Eu estava na igreja, um tempo atrás, assistindo uma classe, um treinamento de pequenos grupos. E um amigo meu, que é pastor, estava fazendo treinamento. A hora que acabou, eu fiquei tão irritado com eu, pessoalmente, interno, né? Não interrompi ele, sabe? Mas eu estava incomodado aqui dentro com o discurso dele. Que Deus tem um plano especial para a vida de cada um, Deus tem um propósito especial para a vida de cada um, e Deus vai agir na sua vida de forma diferente da outra, da vida da outra pessoa. Porque não é isso que a gente encontra aqui na declaração de Paulo, na lógica do Novo Testamento. A lógica do Novo Testamento, ela é simétrica à lógica do Antigo Testamento. Sempre. Porque só existe um propósito de Deus para todo ser humano, homem, mulher, criança, idoso, jovem, um único propósito para a nossa vida. Um propósito tal que Deus espera uma resposta. Ele te chama para viver uma experiência. E Ele espera que você responda positivamente. Sim,
Deus predestinou todos para serem conformes à imagem de Jesus Cristo. Está claro? Deus predestinou todos para serem conforme a imagem de Jesus Cristo. E tem um motivo aqui, para que Jesus seja o primeiro de muitos irmãos. Eu tenho um amigo, ele é o filho mais velho de 11. Ele tem a minha idade. O pai dele gosta de filho, né? E a família um dia chegou e falou para o pai: pai, para de ter filho, não dá mais. Né? Porque antigamente ter 11 filhos num contexto de uma sociedade patriarcal, onde o pai era dono de uma terra e todo mundo cultivava a terra, ou todo mundo cuidava do pastoreio do rebanho. Então, quanto mais filho você tem, isso é bênção, porque você tem gente para trabalhar no processo da fazenda. Na nossa sociedade, ter 11 filhos hoje tem que ser cabra macho, né? Tem que ser... É difícil, né? A vida é difícil, a vida é dura hoje, para todo mundo. Mas o que é legal na família desse amigo meu, é lá do interior, lá de Sorocaba, eu nasci na cidade de Sorocaba, é que você olha os filhos, você olha os 11 irmãos, homens e mulheres, apesar de um ser loiro, o outro ter o cabelo liso, o outro ter o cabelo um pouquinho mais crespo, né? Você olha e você fala que todos são irmãos. Conhece gente assim? Um é a cara do outro. É a ideia de Paulo, o objetivo de Deus. Quando Ele chama a gente para ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, é porque Ele quer que todo mundo seja parecido com Cristo. O primeiro de muitos irmãos. O primeiro de muitos irmãos. Essa é a lógica do Evangelho. E não tem outra lógica na Bíblia que não seja essa. Eu queria dividir com vocês, contar com vocês a respeito da história de Pedro, o apóstolo. E Pedro é um cara interessante na Bíblia. Não existe uma saga, uma história, não existe uma narrativa no texto bíblico, não existe, que conta a história de Pedro do começo ao fim, as suas aventuras e desventuras, seus erros, acertos e erros. Entende? Não existe uma história, o que existe são fragmentos dessa história. Quando você abre os evangelhos e abre o livro de Atos, você vai encontrar cenas onde Pedro é o grande protagonista delas. Interessante é que quando você começa a tentar montar esse quebra-cabeça da vida de Pedro, sabe? Juntar esses pedaços de histórias, essas cenas que Pedro vivenciou ao longo de sua vida, você descobre uma história incrível. Eu vou falar para vocês agora, tem uns dois pastores amigos meus, que uma vez eu falei exatamente o jeito que eu vou falar para vocês aqui, fiz uma afirmação, e a hora que acabou a reunião na igreja, eles vieram para mim, um por WhatsApp, o outro pessoalmente, e você é louco, cara, não fala isso, você vai criar dor de cabeça para você, problema para você, para de falar isso. E desde então eu comecei a orar a Deus para que Deus coloque o amor de Jesus no coração deles, sabe? O discernimento de Jesus no coração deles, porque tem coisas, gente, que não tem como a gente negociar, e essa é uma delas. Jesus chamou Pedro sim, para ser sucessor dele. E eu sei que tem muito crente, principalmente os protestantes aqui no Brasil, evangélicos, que não gostam do catolicismo, porque essa é uma das crenças fundamentais do catolicismo, que Pedro é sucessor de Cristo, e por causa do preconceito que se tem a essa instituição religiosa, muitos cristãos têm preconceito sobre isso, tentam anular a verdade de que Jesus chamou Pedro sim, para ser seu sucessor. E até o final, eu vou explicar para vocês o que é isso aqui. Porque quando Jesus chama
Tem que ter uma resposta. Tem que ter uma resposta. Vamos para a vida de Pedro. O incrível na vida de Pedro preciso pegar o esboço aqui de algumas ideias para eu não... Aqui, top. O incrível na vida de Pedro é que Pedro ele passa por 3 momentos na sua caminhada. 3 momentos. O primeiro momento da vida de Pedro, a primeira fase da vida de Pedro, ela é interessante. A primeira fase fala de um cara que era gente como a gente. Pedro era uma pessoa comum. Tudo bem? Gente como a gente. Pedro era pescador, e isso diz muita coisa. O fato de um judeu ser pescador significa que ele, como judeu, dentro daquela cultura que não tem nada a ver com a nossa cultura, ele foi uma pessoa desprezada, foi uma pessoa até certo ponto incompetente, irrelevante. Por isso ele era pescador. Não é apenas uma questão de caráter financeiro ou de caráter intelectual. Na lógica do judaísmo, como no Brasil, todo pai e mãe quer que o filho cresça, estude, avance, não é assim? Lá não era diferente. Só que lá, o estudo, o professor, quem que era? O rabino da cidade. Ele era o mestre. E a cartilha, o livro que se estudava, qual que era? Qual que era? Antigo Testamento. O Antigo Testamento. A criança, quando pequena, ela era instruída pelo pai. E por volta ali dos 6 anos, ela então entrava na escola rabínica. Para ser educada. Para ser preparada. Para se tornar um rabino. E o rabino era o cara que era influente em Israel. Era o homem responsável por dar interpretação a Torá, as verdades contidas no Antigo Testamento. Era a pessoa, o homem, responsável por definir os limites e o futuro da nação de Israel. Era o político, era o pastor, o sacerdote religioso. Deixa eu corrigir a palavra sacerdote. Sacerdote era um pouquinho diferente. O sacerdote eram os levitas, que comandavam apenas o templo. Os rabinos comandavam uma outra classe religiosa, que eram as sinagogas. O templo tinha um lá no centro de Jerusalém, e as sinagogas espalhadas por toda a Judéia e pelo mundo todo. Então, o pai e a mãe instruíam as crianças, preparavam as crianças, porque o rabino, por volta ali dos 6 anos, ia fazer uma avaliação com as crianças da vila. Pedro morava em Cafarnaum, e muito provavelmente Pedro foi passar nessa entrevista com o rabino. E as perguntas eram sobre a Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles tinham que saber de cor os 5 primeiros livros da Bíblia. E se Pedro era pescador, se Pedro aprendeu a profissão do pai, era simplesmente porque Pedro não tinha passado no crivo do rabino. Foi para a entrevista aí, o rabino falou: Pedro, não dá. E o sistema era tão cruel que não tinha segunda chance. Aos que passavam nesse primeiro crivo, eles iam estudar com o rabino, nessa primeira avaliação. E ali por volta dos 12 anos, ele ia ter uma segunda avaliação, para passar para a segunda fase de estudo, para o ensino médio deles. E se o garoto não passasse na avaliação, volta a fazer a profissão do pai. Profissão da família. Entendeu como era a lógica? Se Pedro era pescador, é porque em algum momento ele não foi aprovado pelos líderes religiosos e políticos do tempo dele. Não era competente o suficiente. Não tinha conhecimento suficiente para o status da religião. Foi excluído, discriminado, diminuído, rejeitado. E aí Pedro começa a vida dele como vida de todo mundo, né? Ele acordava cedo. A única missão da vida de Pedro, a única coisa pela qual Pedro vivia, o único propósito de sua vida era acordar cedo, pegar o barco, preparar o barco, jogar o barco no rio, no mar da Galileia. Rio não, né? No lago, no mar da Galileia. Era para isso que Pedro fazia.
ia lá, jogava a rede no rio, pescava, trazia os peixes, vendia no mercado, juntava dinheiro para manter a família. Você conhece esse tipo de rotina? Conhece bem do que eu estou falando? Essa rotina de Pedro? Gente comum. Gente que aos olhos de uma sociedade centrada no processo religioso, político e religioso, na sua perspectiva do rabinato, Pedro não era ninguém. No que é que Pedro podia contribuir como pescador? E o pior, ele era um ribeirinho, ele era um caiçara, um homem simples. E o pior, na Galileia, o lugar mais podre de toda a Judéia, o lugar mais insano de toda a Judéia, esse é Pedro. Gente como a gente comum. Essa é a primeira fase da vida de Pedro. O lance é que Pedro conheceu Jesus, né? Na verdade, Jesus cruzou o caminho de Pedro, vocês conhecem. Jesus começa o ministério dele pela Galileia. É isso que o Evangelho de Mateus conta pra gente. E nessa peregrinação de Jesus como rabino, pregando pela Galileia, quando você lê o Evangelho de Mateus, o último capítulo, capítulo 4, você encontra ali Jesus anunciando, pregando nas sinagogas e fazendo curas. Para alguém ser convidado a pregar na sinagoga é porque Jesus era alguém relevante, era alguém influente, era alguém que tinha uma projeção, uma ascendência na sociedade. E aí de repente esse Jesus, esse rabino, o popstar da época, a celebridade da época, aquele cara que estava desafiando a autoridade política, religiosa dos líderes instituídos. Esse cara, Jesus, passou e viu Pedro lá no barco, frustrado, com uma pescaria que não tinha dado resultado nenhum. Vocês sabem que existe um milagre ali naquele momento. Jesus manda eles pescarem novamente. E aí quando termina a pescaria, Pedro extasiado com aquele milagre. Passaram a noite toda sem pescar. Tinham desistido, Jesus fala, volta a pescar. E na primeira jogada de rede que eles fizeram, uma pesca incrível. Pedro extasiado com o milagre. Jesus chega para Pedro na beirada da praia. E aí acontece a coisa incrível. Jesus faz o primeiro convite para Pedro. Pedro, vem comigo. Vem comigo. O texto desse primeiro convite está registrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no verso 18 a 20. Lá diz o seguinte: andando à beira-mar, à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse: Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e seguiram a Jesus. Eu não sei se com você funciona assim, mas para mim isso aqui não tem, é a informação mais sem sentido. Para o nosso contexto, não para o deles, né? É mais ou menos eu chegar aqui para vocês e falar, gente, é o seguinte, vamos embora comigo para São Paulo. Larga trabalho, larga emprego, vamos lá para São Paulo, a gente está começando um movimento lá na igreja. E eu estou precisando de gente para pescar gente, vamos embora. Entende? Quem é que está disposto a largar tudo no mesmo instante? A gente tem família, tem emprego, tem compromissos assumidos. Mas aqui o texto deixa claramente que eles deixaram suas redes no mesmo instante e seguiram a Jesus. E é evidente o motivo. O motivo é muito evidente. Pedro já era um homem adulto, formado, rejeitado pela sociedade, rejeitado pelos religiosos de seu tempo. Um homem que não poderia contribuir na sociedade, uma sociedade centrada nesse processo religioso, não poderia contribuir. E de repente esse rabino, o cara mais influente, o cara mais extraordinário naquele momento de vida da nação de Israel ali, do restante, o remanescente de Israel, esse rabino chega para Pedro, bora.
Eu, no lugar de Pedro, faria a mesma coisa. Largo tudo para trás. É uma chance, é uma segunda chance. Pô, não é qualquer pessoa que está me chamando. É o Cristo, o Rabino. O cara de quem todo mundo está falando. O cara que faz milagre. E eu não sou ninguém, e agora ele está me dando uma oportunidade de ser discípulo dele. E se eu for discípulo desse cara, e não dos demais rabinos que me rejeitaram, do jeito que ele é, tão poderoso nas palavras, tão poderoso nas ações, do jeito que Jesus é, o que acontece é que eu vou ser alguém fera. Eu vou falar e as pessoas vão me respeitar. Pedro responde positivamente ao primeiro chamado de Jesus, mas nesse contexto, diferente do que muitas vezes a gente entende, Pedro não respondeu o chamado de Jesus por amor altruísta. Pedro responde ao chamado de Jesus porque ele queria ganhar alguma coisa. E quem estava ontem à noite aqui entende um pouquinho do que eu estou dizendo. Pedro queria ter vantagens, queria ter ganho. Eu sigo Jesus e eu ganho. Eu vou ser o cara. Eu vou ser respeitado. Eu vou poder dar um tapa na cara de todos esses rabinos aí que me rejeitaram. Eu vou poder ter influência sobre Israel. Pedro segue Jesus por interesse. Do mesmo jeito que tem muito crente hoje nas igrejas por interesse. Eu vou para a igreja porque eu preciso ter um problema do emprego resolvido, ou o problema do meu relacionamento resolvido, ou da relação com meu filho. Eu dou o dízimo porque se eu não der o dízimo, eu preciso ser abençoado por Deus. Tem muita gente que responde como Pedro. Eu aceito, eu te sigo, Jesus. Eu reconheço que você é alguém importante. Eu reconheço que você é alguém que está fazendo diferença no mundo e eu estou disposto a te seguir. Mas o motivo de Pedro era egoísta. Ele queria ter lucro, ganho. Queria ter projeção na sociedade. Queria ser visto pelas pessoas. Essa é a história de Pedro, primeira fase. O lance é que quando Pedro aceita Jesus, ele muda e entra na segunda fase da vida dele. Quando ele responde ao chamado, resposta, né? Chamado. Ele entra na segunda fase. Pedro agora se torna um discípulo. A segunda fase de Pedro é marcada porque Pedro era um discípulo de Jesus. Agora eu sou seguidor de Jesus. Agora, aonde eu vou, todo mundo me reconhece. Todo mundo me identifica. Todo mundo olha para mim e fala: ó, é o Pedro, o seguidor, o discípulo. O problema é que a gente entende muito errado esse processo do discipulado. Estão falando para a gente aí nas igrejas o tempo inteiro que você tem que ser discípulo, tem que ser discípulo, tem que ser discípulo, está certo. E na verdade todos vocês que estão aqui são discípulos. Porque de alguma forma, vocês responderam ao chamado de Jesus, a esse primeiro convite de Jesus: me segue. Todos são. Com maior discernimento, com menor discernimento, com mais capacidade, com menos capacidade, com maior conhecimento da Bíblia ou menor, não importa. Todos são discípulos. Assim como Pedro. Respondeu ao chamado. O problema é que Pedro, como discípulo, dá pistas de quem é um discípulo para a gente. Ele dá pistas para a gente de quem é, o que é ser discípulo. E tem coisas incríveis na vida de Pedro, a partir do momento que ele se torna um discípulo. Coisas incríveis. O cara andava com Jesus o tempo todo, convivia com ele o tempo todo, ele estava em vantagem em relação a gente, porque se ele tinha dúvida de alguma coisa da fé, ele perguntava para o mestre. A gente tem que consultar a Bíblia, né? O relato dos apóstolos. Pedro estava em vantagem, a gente está em desvantagem. Pedro foi enviado pelo menos 2 vezes a uma espécie de estágio. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas vai falar sobre isso. No momento, Jesus envia os 12 para fazer estágio, e um pouquinho mais à frente Jesus envia 72. E não importa, nos 2 relatos, quando eles voltam e dão os depoimentos de como foi o estágio,
Eles falam que fizeram milagres, expulsaram demônios, realizaram obras incríveis, como discípulos. Estavam na jornada, estavam começando a fazer coisas assim como o mestre fazia. Estavam começando a fazer diferença no mundo, assim como o mestre fazia diferença no mundo. Porque o discipulado é isso, você aprende a ser alguém como o mestre. Então esses estágios mostram que Pedro estava nessa jornada, nessa caminhada. Mas a história de Pedro mostra que Pedro não só acertou nessa caminhada, Pedro era um cara todo errado como discípulo. Pedro disputava os primeiros lugares. Queria estar em evidência. Queria sentar nos lugares de honra. Pedro era o cara que impedia as crianças de se aproximarem a Jesus. Lembra desse episódio? Não, criança não. Não tem espaço para criança aqui. É um mestre, ele não mexe com criança. Quando Jesus estava andando numa multidão, e uma mulher que estava doente, entra no meio da multidão, toca na orla do manto de Jesus, nas borlas do manto de Jesus ali, toca, e acontece um milagre de cura, e Jesus para e vira para Pedro, e vira, quem me tocou? Pedro olha para ele, você está louco, cara? Olha a multidão. O Pedro. A coisa vai ficando mais séria. Num determinado momento, Jesus não apenas repudia Pedro, mas o chama de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. E eu não vou entrar nessa discussão, mas Jesus não disse que ele estava possuído, não disse que ele estava sendo usado. Jesus o chama de Satanás. Ele olha para a cara de Pedro, Satanás, sai daqui. Você sabe que a palavra Satanás em hebraico, ela é a tradução da palavra portuguesa adversário. Naquele momento, Pedro se torna o adversário do Cristo. O Pedrão. Afasta-se daqui, Satanás. Sai daqui. Pedro não tinha entendido absolutamente nada. Estava com Jesus, estava vivendo o processo, mas Pedro não entendia a missão de Jesus. Que toda vez que Jesus falava para Pedro que ele ia morrer, Pedro falava, você está louco, meu, para com isso, você está delirando aí, meu. Para que sofrer? Tem um caminho mais fácil. Dá para fazer a coisa de outro jeito. Faça-se, Satanás. Lembra um lance um pouquinho mais para frente? Parece que Pedro poderia ter melhorado a partir daí, mas a coisa piora, porque no momento em que Jesus vai ao Getsemane e ele é traído, a primeira ação, a primeira reação de Pedro é tentar assassinar o soldado. E o que tem de crente hoje assassinando crente? Não importa se de forma real ou de forma metafórica. Teve agora um episódio de um pastor matando outro cara, né? Pastor de igreja evangélica cometendo assassinato aqui na região do Brasil. Esse é o Pedro, discípulo Pedro. Mais à frente, Pedro está andando, depois de Jesus preso. E como Pedro era um cara agora que também era celebridade, porque ele estava seguindo Jesus Cristo, e agora todo mundo em Jerusalém, Judéia, Samaria, toda essa região ali, sabiam quem eram os discípulos de Jesus, os 12, os mais próximos. Pedro vai ali se aproximando do lugar onde Jesus estava preso, e alguém reconhece Pedro, e Pedro fala, você está louco, não sou eu não. Entendeu? Não melhora a vida de Pedro como discípulo. Pedro ele está numa espiral para baixo. O que começa disputando os primeiros lugares, acaba com ele numa tentativa de assassinato, e negando a sua própria identidade. Esse era o discípulo Pedro. Gente como a gente, com acertos e erros. De alguma forma, até esse momento, Pedro não tinha entendido que a missão do Cristo era a missão dele. Não tinha entendido. Pedro avança.
Depois que ocorre a ressurreição, o assassinato de Jesus Cristo, a ressurreição, a gente vai para a última cena do Evangelho de João. E lá na última cena do Evangelho de João, você encontra aquele momento registrado, onde está Jesus com os discípulos, comendo à beira do mar da Galileia. E aí, Jesus tem um diálogo com Pedro, que tem muita gente que prega por aí, né, falando sobre essa característica dos amores, das diferenças e qualidades da expressão amor contida nesse texto, porque em português é só amor, em grego é diferente, e Jesus faz um segundo convite para Pedro. Pedro não era ninguém, gente como a gente comum. Jesus faz um convite, Pedro aceita de maneira egoísta. Pedro se torna discípulo, com altos e baixos, como a gente tem. E agora, depois de Pedro estar no fundo do poço, no fundo dessa espiral que leva para baixo, Jesus chama Pedro e fala: Pedro, tem um segundo convite para você. E aí é incrível, está registrado em João capítulo 21, verso 15. Aqui ele vai ter o diálogo repetido 3 vezes, eu vou ler apenas uma vez. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: você me ama realmente mais do que todos esses? E esses são os outros 10, né? Porque Judas já havia se encontrado o caminho dele. Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus encontra assim e diz: então Pedro, apacenta os meus cordeiros, ou as minhas ovelhas. Dois convites, presta atenção, 2 convites. Jesus não convidou Pedro para ser discípulo, apenas, como é na nossa estrutura cristã ocidental. Pessoa, vem conhecer Jesus, vem se tornar discípulo, e vem para a igreja, e se envolve aqui na igreja. Jesus fez 2 convites, não um. E nesse segundo convite existe uma substituição de imagem, uma transferência de imagem, de símbolo, de significado. No primeiro convite, a figura usada por Jesus era a pescaria. No segundo convite, o pastoreio. Na pescaria é interessante essa troca de imagem, de símbolo. É muito interessante porque na pescaria, quem é pescador sabe, você não tem compromisso nenhum. Você joga a varinha lá, ou a rede, fica esperando o peixe morder a isca, ou a rede pegar um cardume, e você puxa. Carrega o barco, escolhe: esse peixe está legal, esse aqui está doentinho, joga fora, volta para o mar. Pega os melhores peixes, aqueles que vão dar lucro, e vai vender no mercado. Agora, na figura do pastoreio, a coisa muda completamente. Porque o pastor tem que fazer o parto da ovelha. Tem que tirar o leite da ovelha. Tem que cuidar da lã da ovelha. Tem o tempo do corte da lã. E o que é mais incrível, como pastor, e eu tive essa oportunidade, uma vez eu tive a oportunidade de ir para a Itália, e a Itália hoje é uma cidade moderna, estava em Roma, estava ali naquela famosa Via Ápia, e aconteceu algo incrível. Eu vi um pastor de ovelhas ao vivo pela primeira vez na minha vida. Eu tinha 25 anos. E o pastor não estava nem aí para as ovelhas, entre aspas, não estava nem aí. Ele estava andando por aquela rua, que é uma rua emblemática em Roma, né? Quem já teve a oportunidade sabe, quem conhece ali sabe bem que o significado dessa rua para a identidade nacional, né, da Itália, e principalmente de Roma. E ele andando pela rua, um cajadinho na mão, falando no celular, né? Nem sei se tinha celular naquela época, estou só exemplificando que ele estava tocando a vida dele. E atrás dele o rebanho, mugindo. É mugindo que fala para a ovelha? Não sei se é. Barilo. Balino. Muito bem. E as ovelhas atrás dele. E ele virou, parava, o rebanho parava. Passava um pouquinho e parava. Ele andava, o rebanho andava.
E aqui tem uma figura importante, porque as ovelhas seguem aquela pessoa que cuida delas, porque as ovelhas se sentem protegidas ao lado daquela pessoa, do pastor. As ovelhas se sentem amadas, e é por isso que a parábola da ovelha perdida é extraordinária. Eu estava do lado, tentei puxar a ovelha para o meu lado. Você acha que vai? Você acha que a ovelha me segue? Ele fazia um barulhinho com a boca, batia o cajadinho, o rebanho inteiro atrás dele. Uma troca de emblemas. Na primeiro chamado de Pedro, que compromisso Pedro tinha? O compromisso dele era em ser discípulo, todo um processo, um estágio de aprendizado. Processo. E aqui um convite assim, para vocês. Hoje à tarde eu vou falar sobre esse processo do estágio de aprendizado, essa fase intermediária de ser discípulo. A gente vai conversar um pouquinho das etapas que ela tem. Então, se você quer entender como que é essa experiência de hoje, de discipulado, hoje à tarde aqui, eu não sei o horário, acho que é 16 horas, se eu não estou enganado. 16 horas. Pedro não tinha compromisso com o peixe, mas com a ovelha, total compromisso. E agora Pedro entra na terceira e última fase dele. Pedro se tornou alguém como Jesus. Pedro era alguém como Jesus. Primeira fase, Pedro era gente comum. Segunda fase, Pedro era discípulo. Terceira fase, Pedro era alguém como Cristo. Você entende o que eu estou dizendo? O propósito de Deus, na lógica de Paulo lá atrás, que Paulo tinha entendido isso, coisa que a gente que vive hoje não entende. O único propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, não é ser gente comum, não é ser discípulo, é ser alguém como Cristo. A história de Pedro conta de 3 fases que eu e você passamos em nossa jornada. 3 fases que nos definem como pessoa. 3 fases que mostram quem realmente você é. E o mundo reconhece quem você é a partir daquilo que você faz. Primeira fase, Pedro era pescador, gente comum. Segunda fase, Pedro era discípulo com erros e acertos, e mais erros do que acertos. Mas quando Pedro diz sim, quando Pedro responde positivamente ao segundo chamado de Jesus, a coisa muda. Você vira a página da Bíblia e você encontra o primeiro capítulo e o segundo capítulo do livro que conta a nossa história. Os 4 evangelhos contam a história do Cristo. O livro do Atos conta a nossa história. História dos discípulos, dos seguidores, de gente que está na terceira fase. Gente como Cristo. Eu não preciso contar muito a história de Pedro ali no livro de Atos, que você vai entender. Apesar do livro de Atos contar a história de Paulo, grande parte do livro de Atos, quase que na sua totalidade, o grande protagonista é Paulo. É Paulo, não Pedro. Paulo. Mas existem 3 momentos, alguns momentos, mas 3 principais, aonde Pedro é o protagonista maior. Paulo não é ninguém. Pedro é o protagonista maior. Porque Pedro, depois que responde positivamente ao chamado de Jesus para se tornar alguém como ele, ele começa a fazer o que Jesus fazia. Ele foi para Jerusalém e ficou 10 dias em oração, obedecendo a instrução do Cristo, de pedir para que o Espírito Santo viesse sobre ele. E depois de 10 dias, quando o Espírito Santo vem sobre Pedro, quando o Espírito Santo preenche as lacunas na vida de Pedro, quando Pedro abre a porta, de tanto o Espírito bater, abre a porta, permite que ele entre em sua vida. A primeira coisa, apenas a primeira coisa, a primeira atitude, ação, ou a primeira reação de Pedro,
nessa nova lógica de ser alguém como Cristo. Ele faz o improvável. Ele estava sendo procurado pelos caras que tinham assassinado o seu mestre, os rabinos, os saduceus, os fariseus, os líderes do templo. E improvável, porque é o Espírito que age em quem permite, é o Espírito que move na vida de quem permite. Pedro foi até o templo em Jerusalém, na sede, na casa desses caras que queriam assassiná-lo. E você sabe o que acontece na história? Ele se levanta para falar. 3.000 pessoas. E ele faz um convite, o primeiro convite, a 3.000 pessoas. E o texto de Atos conta que 3.000 pessoas disseram sim. Aceitaram Jesus através do batismo. A primeira ação de Pedro, o primeiro ato, o primeiro gesto de Pedro, quando ele está vivendo essa terceira fase, ele realiza muito mais do que o Cristo fez em todo o seu ministério, em apenas uma ação, uma atitude. Porque é para isso que Jesus nos chamou, é para isso que Deus nos chamou. Deus não chamou a gente para ser discípulo, Deus chamou a gente para ser sucessor dele nessa terra. É por isso que eu afirmei que Jesus chamou Pedro para ser seu sucessor, porque esse convite, o segundo convite, não é apenas para Pedro, é para todos nós. Todos nós somos chamados a sermos sucessores de Cristo, gente como Cristo. Porque o que define quem você é não é o que você fala, é o que você faz. Suas palavras sempre vão ecoar no vento. Suas atitudes ecoam na eternidade. Entendeu? Ontem eu contei a história de um casal, e eu vou repetir essa história, porque eu não devia ter contado ontem, eu tinha que ter guardado ela para agora. 21 anos de idade, um menino, 19 anos a menina, me procuraram na igreja. Pastor, a gente quer estudar a Bíblia com você. E gente, você sabe como é a vida de um pastor, né? Tem que cuidar da vida de todo mundo, e também da família. E tem que ter tempo para preparar sermão. Tem que dar estudo bíblico. E pode parecer que não, mas o tempo é curto para todo mundo, inclusive para um pastor. Porque para eu poder estar falando com vocês aqui sobre isso, hipoteticamente, eu acho que qualquer pastor é assim. Quantas horas vocês acham que eu passei lendo, estudando, meditando, orando, buscando a Deus, discernimento? Ou vocês acham que isso aparece na cabeça da gente de graça? O que é muito complicado para todos nós que vivemos na nossa sociedade é uma coisa chamada tempo. Nosso tempo é curto. E o casal chegou, a gente quer estudar a Bíblia com você. Eu falei, legal. Lá na igreja eu tinha uma classe bíblica, 100 e poucas pessoas estudando a Bíblia. Que vocês têm também, é incrível essa classe. Poder estudar a Bíblia juntos em comunidade é o que dá sentido para a experiência religiosa. Eu falei, vem na classe bíblica aqui, se hoje à tarde, vem participar com a gente. Não, pastor, você não entendeu. A gente até vem na classe, mas a gente quer estudar com você. A gente viu um vídeo na internet lá, a gente curtiu muito o jeito que você pensa, com você. Eu falei, olha, isso não vai ser possível. Não vai ser possível, não tenho tempo. Então o jeito para eu poder estudar com vocês é aqui na classe, né? Com uma galera. Não, a gente quer com você. Eles insistiram tanto que eu tive que dar um jeito, né? Falei, olha, vamos combinar o seguinte, um dia só comigo, tá? Separa uma quinta-feira, 2 horas da tarde, os caras estavam lá, o casal. Conversei sobre o evangelho, quis saber da vida deles, da história deles, conhecer eles melhor. E eles continuavam insistindo, a gente quer estudar com você. E eu falei, não dá. Porque o problema de quem quer estudar a Bíblia hoje, o problema de muito cristão hoje, é que ele quer estar atrás de respostas para suas perguntas. Tem que encontrar respostas para as minhas dúvidas. Mas será que existe Deus? Será que o evangelho é isso mesmo? E esse lance de profecia, de apocalipse, é assim que a vida da gente é.
Quem quer estudar a Bíblia está a fim de respostas. Isso tem um valor. Só que no nosso mundo hoje, gente, vocês não precisam de um pastor para ensinar vocês sobre o Evangelho. Tem internet, há novo tempo, tanto material incrível. Aí eu virei para o casal e falei, olha, é o seguinte, é simples. Eu comecei a ficar sem jeito, né? Vocês querem estudar a Bíblia? Tem um caminho. É do meu jeito, não é do seu. São as minhas perguntas e respostas, e não as suas perguntas e respostas. Eu vou trazer conteúdo e eu vou explicar para vocês o que eu tenho, o que é o Evangelho. Eu quero discipular vocês, foi essa palavra que eu usei. Eu não quero ensinar a Bíblia para vocês, porque até hoje eu não sei tudo da Bíblia. Eu não quero ensinar a Bíblia. Não estou partindo da pressuposição de que eu sei o que é certo e errado, eu sei o que é a verdade e vocês vão aprender comigo. Não! Porque eu não sei tudo. Ninguém tem todas as respostas. Eu quero discipular vocês. Eu quero ensinar vocês a viver como eu vivo. Eu quero ensinar vocês a fazer o que eu faço, para que daqui a algum tempo, nessa lógica do Evangelho, vocês possam fazer a mesma coisa com outros. Torceram o nariz, a gente não quer. Só que a ansiedade em estar ali, né, se conectando com uma nova comunidade era tamanha, que eles toparam. E eu falei, tá bom. E eu comecei a estudar essa história com eles, a de Pedro. Esses processos, tudo que está implicado nessa vida, nessa jornada com Deus. O que realmente é importante? Qual que é o assunto principal de Jesus? O que é que Jesus estava disposto a viver e morrer? Que a gente está disposto a viver e morrer por tanta coisa. Mas como discípulo tem que ser a coisa de Jesus. E eu insisti tanto nessa coisa de que eles tinham que replicar. 4, 6 semanas depois, mais ou menos, eles chegaram desesperados. Nós estamos com um problema. Conhecemos um casal, escolhemos o casal. E estamos tentando discipular, mas a gente não sabe fazer isso direito. Evidente, estão vivendo a fase do discipulado, né? A segunda fase. Como Pedro, quando a gente vive a segunda fase, a gente não sabe fazer isso. Você só vai conseguir discipular alguém quando você está vivendo essa terceira experiência de Pedro. Resumindo a história, hoje, eu quase não me encontro com eles, porque eu mudei de igreja e eles frequentam a mesma igreja. De vez em quando a gente marca um Starbucks para se ver, só para se ver, conversar sobre a vida, saber o que está acontecendo. E a última conversa que eu tive há poucos meses atrás, um mês atrás, com eles no Starbucks. Eles chegaram assim, extasiados, vibrando, querendo contar as coisas. Irã, você não sabe o que está acontecendo. Juntamos ali, tem uma igrejinha do lado da minha casa, entramos na igrejinha, começamos a conversar com a juventude, a lógica dos dois, né? Jamais eu faria isso. Trocamos o WhatsApp, e eu estou na minha casa agora, eles da igrejinha estão na minha casa. Continuam lá frequentando, mas a gente se encontra na semana em casa. Estou discipulando 18 pessoas. 18. Estamos seguindo aqueles passos que você passou com a gente aqui. Entendeu a lógica? Jesus discipulou Pedro e mais 10. E Pedro, 3.000 no primeiro dia. Essa é a lógica. Porque o reino de Deus é feito de gente que vive sobre a lógica de quem é Deus, não sobre a nossa lógica. Que usa justificativas de Deus para definir a vida, e não as minhas justificativas para definir o meu estilo de vida. Eu não sei porque você veio aqui hoje. Você veio simplesmente porque você está acostumado a vir à igreja toda semana. Ou se você veio aqui porque ia ter um cara de fora pregando. Ou se você veio aqui porque o Espírito te trouxe. Eu queria fazer um convite para você, e o convite é esse. É o segundo convite de Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Para com essa história de querer continuar sendo discípulo por 40 anos, 30 anos,
2 anos. Para com isso. Mudança é sinal de inteligência. E eu tenho um propósito, um sonho. E o sonho de Deus sempre foi o mesmo, desde o Éden até hoje. Gênesis 1 fala que Deus tem um propósito para todo ser humano. No momento em que Gênesis 1, o autor da Gênesis 1 declara que Deus fez homens e mulheres conforme a sua imagem e semelhança, Ele está dizendo para você qual é o propósito de Deus para a sua vida. Deus quer gente como Ele, andando sobre a terra. A maior pergunta existencial da humanidade está respondida no primeiro capítulo da Bíblia. Deus quer gente como Ele, andando sobre a terra. Deus quer alguém como aquele que foi a imagem absoluta de quem é Deus. Do seu Filho. Eu queria fazer o convite para você sair daqui hoje. Não entrar no piloto automático, manja? Porque na nossa religiosidade, cantou a música final, fez a oração aqui, o negócio desanda, né? A gente volta, parece que o status, o estágio, aquele momento de vida secular. Queria que você, a hora que botasse a cabeça no travesseiro, fosse fazer suas orações, cruzasse o caminho de pessoas, fosse capaz de estar buscando viver essa última experiência. Contagiar o mundo com o amor de Deus, que flui através de nós, assim como flui através de Jesus. Que Deus possa abençoar vocês. E que o mundo possa ser um lugar melhor, porque mundo melhor começa com pessoas melhores. Deus abençoe vocês.